Olá, Eric Rocha aqui. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 técnicas que você pode aplicar que certamente vão ajudar você a reverter o seu estado emocional, a fazer com que você se sinta melhor sempre que você estiver se sentindo mal. Então, sempre que você estiver mal emocionalmente, se você aplicar essas 3 técnicas, você vai passar a se sentir bem muito rápido. Então faz o seguinte, se você gostou da ideia, já deixa o seu joinha aqui embaixo e continue aí comigo, porque o vídeo de hoje tá muito bom. A gente sempre tem aqueles dias que a gente não tá bem, né? Que a gente tá de fato para baixo, né? Alguma coisa aconteceu, algum evento ali que aconteceu e que pode ter nos deprimido. Diante de toda um acontecimento, a gente reage entrando num estado emocional, né? Então, aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que você gostava muito, que estava, por exemplo, tendo um relacionamento com você e te deixou. Então, acontece que você vai reagir a isso entrando no estado. E esse estado, ele pode ser um estado depreciativo, ele pode ser um estado muito ruim, o que faz você se sentir mal. E diante disso, você tem 3 técnicas que você pode estar aplicando para se sentir bem. Bom, a primeira delas é você mudar as suas representações internas. A segunda é você mudar a sua focalização. E a terceira é você criar a lista do prazer. Então vamos lá. A primeira, no caso, é você mudar as suas representações internas. Como você está representando esse problema para você? Vamos supor que a esposa deixe o marido. Tá, vamos lá. A esposa deixou o marido. E então o marido, ele simplesmente começa a se perguntar, poxa, por que ela me deixou, né? Poxa, ela me deixou para ficar lá com aquele cara, o que aquele cara tem que eu não tenho? E ele começa a ficar fazendo uma porrada de questionamentos, buscando os motivos pelo qual a esposa dele deixou ele. Então ele navega nisso, ele navega nisso, ele navega nisso, ele navega nisso, e ele entende que a esposa deixou ele pelo motivo tal, pelo motivo tal e pelo motivo tal. Então, basicamente, ele representou toda essa situação internamente como ele sendo o grande problema. Ainda que ele tenha sido o grande problema, o que acontece é que não vai adiantar se ele representar tudo isso de uma forma negativa e não enxergar o positivo na situação, ele vai começar a se afundar cada vez mais naquilo. Então esse é o grande problema. Como você tem representado as situações que acontecem na sua vida. Se esse cara, por exemplo, se esse marido que foi deixado pela esposa, se ele pensasse, poxa, peraí, minha esposa me deixou, mas talvez ela poderia estar trancando alguma coisa na minha vida. Pô, talvez ela tenha me deixado porque é hora de eu encontrar a mulher da minha vida de verdade. Quem sabe ela não foi embora porque realmente tinha que ir. Realmente tinha que ir, eu tenho que encontrar a mulher que é a mulher que vai ficar comigo daqui pra frente. Talvez eu poderia ter passado todo esse tempo casado com a mulher de outro homem. Então olha só, ele mudou completamente a representação, ele buscou motivos, ele buscou coisas que pudessem trazer para ele um outro tipo de visão acerca do problema, e um tipo mais positivo, que na verdade mostra para ele que aquilo que aconteceu pode não ser tão ruim como ele imaginava. Né? Tem uma história muito legal onde o cara ele sempre diz o seguinte, eu não vou contar toda a história aqui, senão vai ficar muito longa, é uma história um pouquinho longuinha, mas o cara ele sempre diz, se é bom ou se é ruim, só o tempo vai dizer, porque não tem como eu saber agora, não tem como eu saber agora, meu filho quebrou a perna, e se estourar uma guerra aí? Não vou poder chamar meu filho pra guerra porque ele tá com a perna quebrada. Então, ter quebrado a perna naquele momento não foi ruim, porque lá na frente se mostrou não ter sido ruim, mas naquele momento ter quebrado a perna pode ter sido encarado como ruim, mas lá na frente se mostrou não ser. Né? Essa é uma parte dessa história que ilustra bem isso. Então, a gente tem que cuidar muito como a gente está representando as coisas. Como você representa as coisas para você? Mude essa representação e você vai ver que vai mudar a forma como você se sente naquele momento. Vai mudar
todinha a reação química, ela vai cooperar para o bem, tá bom? Lembrando que sempre quando acontece alguma coisa, você reage entrando num estado emocional. Então, se você representar aquilo positivamente, você vai entrar num estado emocional positivo. A segunda técnica é mude a sua focalização. O que é uma focalização? Quer ver uma coisa? Vamos voltar lá para aquele exemplo da esposa que abandonou o marido. O que acontece? O marido, ele começa a focar em muitas coisas ali que não são tão boas naquele momento, né? Ele começa a focar nos erros que ele cometeu, ele começa a focar em tudo que ele fez para que talvez ela fosse embora, ele começa a focar na falta que ela vai fazer a partir dali, ele começa a focar em várias coisas. Então o que acontece? Aquilo tudo cresce no campo de visão dele e aquilo influencia o estado emocional. Por quê? Aonde eu foco, ali eu ponho minha concentração, ali eu ponho a minha atenção. E se aquilo é algo negativo, aquilo vai influenciar o meu estado emocional. Foco não é só você, eu me concentrei e fiquei ali focando aquilo. Não, tem mais coisas. O foco, ele influencia o seu estado, ele tem esse poder de influenciar o seu estado emocional. Então, a partir do momento que você tira o seu foco de tudo aquilo que é negativo e transfere o foco para tudo aquilo que é positivo, ou, por exemplo, quando você muda a representação interna daquela situação e começa a focar na nova representação que você criou. Então, por exemplo, se a partir do momento o marido ele pegasse e deixasse de focar na falta que a esposa ia fazer e começasse a focar no fato dela ter ido porque ela tinha que ir, ele começa a se sentir muito melhor. Não, peraí, ela foi porque ela tinha que ir. E quem sabe daqui a alguns dias eu não me deparo com o amor da minha vida. Quem sabe daqui a alguns dias não se mostre algo que devia de fato de acontecer e que foi bom na verdade. Né? Então, a partir do momento que ele transferisse a focalização dele para esse ponto, ele passaria a se sentir bem. Aonde você está pondo a sua focalização quando o problema acontece? Você foca o problema, ou você foca o fato de que aquele problema, na verdade, talvez não seja um problema, mas seja um presentaço. Tá na hora de você buscar entender aonde você está pondo a sua focalização. A terceira técnica para você mudar o seu estado emocional rapidamente é você criar a sua lista do prazer. Me responde uma coisa, por que muitas pessoas não conseguem acessar o prazer? Por que muitas pessoas não conseguem sentir prazer muitas vezes? É claro que eu não digo que ela não consiga sentir de fato prazer. Ela sente prazer sim em alguns momentos, mas por que ela não consegue muitas vezes acessar prazer ao invés de acessar dor, sentimento de tristeza? Por quê? Porque ela não tem meios, ela não tem estratégias que conduzem ela a determinados estados. A partir do momento que você tem pistas para trafegar e atingir um determinado estado que você deseja, você consegue ser muito mais eficiente na obtenção daquele estado. Porque muitas vezes as pessoas elas entristecem muito fácil, elas permanecem por muito tempo no estado de tristeza. Por quê? Porque ela tem tráfego, ela tem pistas que conduz ela àquele estado de tristeza. Então, basicamente, ela começa a remoer situações do passado, ela não perdoa algumas pessoas que precisaria perdoar. Logo, dessa forma, ela cria pistas que permite com que ela tenha acesso a esses estados. Então, quando você tem uma lista do prazer, é isso que você está fazendo. Você está criando pistas aonde você tem acesso a estados que derivam do prazer, que são os melhores. Quando você tem, por exemplo, vamos supor que você sinta prazer quando você joga futebol. Então, toda vez que você jogar futebol, você vai sentir um estado que deriva do prazer. Pode ser um estado de satisfação, um estado de alegria, um estado de relaxamento. Então, você vai sentir um estado aonde ele deriva do prazer. Então,
Quando você tem uma lista dessas coisas, você todo santo dia executa uma dessas coisas e você vai adaptando todo o seu sistema nervoso para que ele atinja esses estados de uma forma mais fácil, passando pelo prazer. Então, basicamente, você vai começar a fazer um condicionamento no seu sistema nervoso para que, ao invés dele recorrer à tristeza, que é o condicionamento da maior parte das pessoas, o cérebro das pessoas, eles tendem a estar condicionado a correr para o lado do negativismo. Então é por isso que muitas vezes, automaticamente, ela já vai direto para lá. Mas quando você cria essas pistas neurais, né, diretas para um estado que deriva do prazer, para estado de alegria, estado de satisfação, estado de felicidade, o que acontece? Você rapidamente já consegue acessar esses estados. Entendeu? Então a ideia é você começar a praticar tudo o que você vai listar nessa lista e que faz você se sentir bem, e toda vez que você praticar isso, você vai estar condicionando o seu cérebro a acessar esses estados bons que você deseja acessar na sua vida. Então, vamos lá. Quais são os hobbies que te fazem sentir bem? Quais são as músicas que te fazem sentir bem? As pessoas que fazem você se sentir bem? Os hábitos que fazem você se sentir bem? Tomar aquele cafezinho com aquela pessoa que você adora, né? Quais são os lugares que fazem você se sentir bem? Você gosta de sentar num parque, olhar a natureza? Essas coisas fazem você se sentir muito bem e, como eu já disse, ela cria pistas neurais que conduzem você para os estados provenientes do prazer. Então, faça isso e você vai ver que, nossa, você com o tempo vai condicionando e vai ficando muito mais rápido você acessar esses estados provenientes do prazer, tá bom? Então, a ideia é essa, liste 25 coisas, tá? 25 coisas aí para que você possa estar executando e atingindo esses estados. E aí, gostou do vídeo? Então, se você gostou do vídeo, faz o seguinte, ó, deixa um comentário aqui abaixo legal aí pra mim. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá o like nesse vídeo e, poxa, me ajuda aí, vai, compartilha esse conteúdo com um maior número de pessoas. Manda esse conteúdo pra uma pessoa que você sabe que precisa se sentir bem, que nesse momento não tá tão bem assim, mas que precisa mudar o estado emocional. Manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E bem aqui ou aqui eu vou deixar um cardzinho aonde nesse card você vai poder estar indo lá pro meu blog, conhecer o blog do canal aqui. Lá tem vários posts fantásticos que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, que vai contribuir muito para sua vida, tá bom? Então, fica com Deus e conta comigo sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.